Existe um tipo especial de coragem em dirigir um Ford Scorpio nos dias de hoje. Não porque ele seja rápido ou perigoso, mas porque você faz isso sabendo que todo mundo pode te ver. É um carro que é mais zombado do que lembrado, mas aqui está o detalhe. Por baixo daquela carroceria, na verdade, é um carro muito bom. Vamos dar uma olhada na polêmica que o cercou e conferir como é a ideia de carro de luxo da Ford nos dias de hoje. Este é um Ford Scorpio Ultima 2.3 16 de 1998, a versão final e mais luxuosa do grande carro executivo da Ford. Quando foi lançado em 1994, ele substituiu o Granada, um nome de grande tradição. O Granada era elegante, quadrado, imponente e respeitado. O Scorpio, nem tanto. Clarkson comparou ele a um figurante de Procurando Nemo. A Ford chamou isso de design orgânico. O resto achou que ele passou tempo demais perto de um radiador. Embora nunca vá ser um carro bonito, acho que ele envelheceu surpreendentemente bem. Especialmente essa versão reestilizada, com a grade, os faróis e os para-choques diferentes que suavizam a frente e a traseira arredondada. E para ser justo, por baixo havia muita engenharia de qualidade. O Scorpio usava a mesma plataforma de tração traseira do Granada, mas com maior rigidez torsional e suspensão retrabalhada. E o motor 2.3 litros com duplo comando de válvulas e 16 válvulas era na verdade surpreendentemente suave e refinado, embora não fosse exatamente rápido. Com 148 cavalos de potência, ele fazia de 0 a 100 km por hora em 9,5 segundos, o que era aceitável para um grande e refinado carro de passeio como este. E na verdade, o motor 2.3 litros era praticamente tão rápido quanto a versão V6 de 12 válvulas, então, realmente, esse é o motor ideal para se ter. A Ford chegou a oferecer uma versão Cosworth com um motor V6 de 2,9 litros, entregando 205 cavalos de potência, sendo o modelo mais sofisticado e rápido da marca na época. Mas é no interior que as coisas realmente ficam insanas. Esta é a Ultima, ou seja, a versão topo de linha. E você tem couro, madeira, tudo aquecido e mais gadgets do que um dos carros do James Bond. Este carro veio com CD, trocador automático, controle de clima, ar-condicionado, bancos de couro aquecidos, piloto automático, espelho com escurecimento automático, vidros elétricos, ABS, rodas de liga leve, faróis de neblina, espelhos elétricos e um GPS com uma voz que parece a da Rainha Elizabeth. Vire à esquerda adiante e em 200 metros vire à esquerda. Para equipar uma Série 5 no mesmo nível, você teria que refinanciar sua casa. E é bastante encantador como a Ford estava orgulhosa de tudo isso. O folheto chamava isso de uma declaração de conquista, o que é verdade. Só não está muito claro qual foi essa conquista. Quando o Scorpio foi lançado, a Ford realmente esperava que pudesse competir com a BMW e a Mercedes, mas subestimou o quanto a imagem era importante nesse segmento. O Granada tinha credibilidade e era a escolha dos gerentes de banco e médios que queriam parecer sérios. O Scorpio parecia surpreso e mesmo assim acertou em muita coisa. Era silencioso, bem construído e incrivelmente confortável em viagens longas. Gerentes de frota gostavam deles por serem mais baratos que um BMW e bem mais luxuosos. Um jornalista chegou a afirmar que ele dirigia tão bem quanto a Série 5 que ele tinha para teste de longa duração. Vamos ver se ele estava certo. A Ford realmente sabia fazer bancos confortáveis. Hoje em dia, isso é simplesmente incrível. E atrás também, aquele banco é tão macio e fofinho, é simplesmente um prazer. Antes, faziam versões manuais. Esta é automática, o que honestamente combina bem com seu estilo. Acho que acabamos de pegar uma chuva forte e felizmente já parou. Embora, para ser justo, de todos os carros que testei recentemente, se eu tivesse que sair na chuva, este seria o que eu escolheria sem problema nenhum.
Agora, esse 2.3 para um 4 cilindros é realmente bem suave. Não me surpreende que quase nenhum dos V6 de 12 válvulas tenha sido vendido, porque esse motor é melhor e também consome muito menos combustível. Agora, esse carro é realmente refinado. O conforto em baixa velocidade é muito bom. Quero dizer, parece um carro de luxo. Se você esquecer que está em um Ford, não olhar ao redor, não olhar para o painel, nada disso, você realmente se sente bastante isolado. Nesse motor, o ruído praticamente não existe, nenhuma vibração passa do motor para dentro. E ele está lidando com essa estrada toda esburacada como um verdadeiro campeão. Eu não acho que um Classe E dessa época rodaria melhor do que isso. Acho que talvez o isolamento mecânico da suspensão fosse um pouco melhor, então, na verdade, o barulho que a suspensão faz ao passar pelos buracos. Mas tirando isso, em termos do que está sendo transmitido para a cabine, isso aqui é absolutamente brilhante. Nunca foi realmente feito para ser um carro rápido, mas vamos ver como esse 2.3 se sai quando é exigido um pouco mais, se ele mantém essa suavidade. Uau! Esse é um ótimo motor 4 cilindros para esse tipo de carro. Ele realmente é completamente suave como manteiga, até cerca de 6.250. Acho que ele muda nessa faixa. Então o barulho fica um pouco mais forte quando você pisa, mas não falta desempenho. Você só precisa girar um pouco mais o motor. Então o torque em baixas rotações não tem a curva de torque mais cheia. Mas assim que você passa das 4.500 rotações, ele realmente ganha velocidade. O câmbio, felizmente, acho que esse aqui é um câmbio de 4 marchas, mas ele é bem responsivo, então quando você pisa fundo, ele reduz as marchas de forma bem suave e relativamente rápida. Às vezes, ele faz isso de forma meio brusca, mas esse carro não é feito para ser dirigido assim. A direção é perfeita, tem um peso bom, não é muito sensível nem muito rápida, mas surpreendentemente é bem precisa. E se você pensar no fato de que isso aqui também parece, eu acho que ele é realmente estreito. É comprido e estreito, parecendo um carro assim, o que facilita posicioná-lo na estrada. Estou surpreso com o quão agradável e preciso ele é. Agora, com tração traseira, acho que isso seria uma grande vantagem em carros com motores maiores. Com este aqui, por causa da quantidade de potência que ele tem, não tenho tanta certeza se isso vai fazer uma grande diferença. O ruído do vento está completamente ausente, você tem os bancos aquecidos, a posição de dirigir é perfeita. Dá para entender por que ele é um devorador de quilômetros tão competente. Agora, a Ford pode ter colocado todos os brinquedos aqui. Para ser sincero, acho que li que era madeira de verdade. Mas tenho que dizer que, para mim, parece um pouco plástico. Então não é o detalhe mais bonito do carro. O painel em si, porém, é bonito e arredondado, agradável o suficiente e a ergonomia é realmente muito boa. Porque tudo está à mão, tudo é simples, o ar-condicionado é super fácil de usar, até o relógio, que deve ser, sabe, até sua avó conseguiria ajustar. Mais e menos. É tão fácil assim, feito para um idiota. Curioso para ver como ele vai se sair nessas curvas em S mais fechadas. Então vamos colocar na segunda marcha, deixar assim e ver como é que fica. De novo, o motor estava sem potência para me empurrar. Então vamos tentar outra vez em um segundo. Vou deixar no drive. Me falaram que o botão esportivo está com problema, então não vou me preocupar. Mas talvez no drive ele reduza bem o suficiente na volta e a gente vai passar pelas marchas de novo. Mas sinceramente, esse motor é muito suave. Considerando o histórico anterior da Ford com motores de 4 cilindros.
Digo, eles sempre foram confiáveis e bem simples, mas nunca foram os mais refinados. Tô realmente surpreso com a qualidade desse aqui. Então, pé cravado no acelerador e ele mantém entre 4 e 6, o que é bom. Ele realmente faz as curvas muito bem. O controle da carroceria também é muito bom. Ok, tomara que ele reduza a marcha quando eu quiser, já que segurar a segunda não funcionou bem. Ok, bem não, o câmbio é um pouco indisciplinado se você tentar ir rápido. E para ser justo, não foi para isso que ele foi projetado. Então, não posso. Não critico por isso, mas penso que com câmbio manual seria divertido, até em curvas fechadas. Parece que o chassi tem muito em reserva, realmente impressionante da Ford. Agora, pena que o visual tenha sido tão controverso, pois por trás disso é realmente um bom carro. E eu acho que a Ford sabia desse problema com a imagem e o visual dela, porque se você olhar os catálogos, eles realmente focam no interior. Agora, eu pessoalmente tenho uma certa implicância irracional com esse carro, porque quando eu tinha 19 anos, acho que meu pai estava trabalhando para a Ford na Itália e eu fui visitá-lo. E ele tinha um desses. Ele tinha esse, a versão mais recente, com todos os acessórios. Lembro de ver, e na época não gostava do visual deles, e pensei, tá, e agora? Antes ele tinha um Tama Turbo e outras coisas um pouco melhores. Lembro de sentar nele e pensar, é um carro confortável, e acabei gostando. Até que ele me contou casualmente que, como carro da empresa, ofereceram a ele a escolha entre esse ou um Sierra Cosworth, e eu simplesmente não conseguia acreditar que ele escolheu esse. Dirigindo ele hoje, porém, e vendo o quão confortável ele é e como é um ótimo carro, eu meio que quase perdoei ele por essa escolha. Agora, alguns até culpam esse carro por ter feito a Ford sair desse segmento. Depois disso, se você se lembra, eles só tinham o Mondeo, então saíram do segmento executivo. Acho que isso é um pouco injusto e acredito que existem alguns motivos pelos quais isso não é bem verdade agora. A primeira coisa é que a Ford nunca conseguiu acertar a imagem. Não tinha, sabe, um emblema alemão, então esse é o primeiro ponto. Nunca iria dar certo por causa disso, embora o visual tenha atrapalhado um pouco, mas também todo o setor estava mudando. E esses carros executivos grandes meio que desapareceram. Os alemães continuaram, mas o público em geral migrou para SUVs e minivans em vez desses. Então, definitivamente, não culpo isso. Foi uma pena que o visual não funcionou para ele, porque era um ótimo carro, mas acho que esse segmento da Ford teria acabado de qualquer jeito. Se quiser comprar um desses carros incomuns, terá muita dificuldade. Conversei mais cedo com o dono, James, e acho que só restam cerca de 15 no país nessa configuração. Eu dei uma olhada e o único que está anunciado à venda atualmente é justamente este carro aqui. Mas é preciso dizer que James não está com pressa e está bem feliz em ficar com ele. Porém, se você estiver interessado em um, este é um carro bom, honesto, e eu realmente tenho que dizer que estou impressionado com a forma como ele dirige. Isso me faz sentir pena do Scorpio por não ter se saído melhor. Acho que ele merecia um desempenho melhor. Particularmente essa versão reestilizada, que você sabe, é muito menos sem graça. Olhando para a frente, se você também tiver ele na cor prata, que não contrasta tanto com a grade, não fica tão ruim. É um carro bonito. E se você gostou disso, confira o vídeo do carro que veio antes do Granada agora. Um enorme obrigado ao James por ter vindo e trazido isso para mim hoje. Obrigado a todos vocês por assistirem, obrigado e até a próxima!